muito boa noite para você que está ligadinho aqui no NC News. Está começando o Agora Amazonas comigo, Bárbara Metoso. Estarei com você para te deixar muito, mas muito bem informado, com informações com credibilidade que você acompanha aqui no NC News e também com análise com muito equilíbrio. A gente já começa essa edição te mostrando como é que está o trânsito aqui pela capital amazonense. Vem comigo ver como é que está o trânsito? Coloca aqui na tela pra gente. Coloca aí, John, o trânsito pra gente ver como é que tá essa movimentação aqui pela capital amazonense nesta segunda-feira, né? São agora 6 horas e 7 minutos, 6 horas da noite, nesse horário de pico aí. Já fiquei sabendo, algumas pessoas já estavam falando para mim que estava bem carregado o trânsito, pelo menos aqui na Avenida Djalma Batista. Vamos daqui a pouquinho ver como é que está o trânsito, mas antes disso, vem aqui comigo, que a gente já começa falando aqui sobre um reforço que o Amazonas acaba ganhando aí na luta contra doenças do sangue. O governador Wilson Lima inaugurou em Manaus o novo Hospital do Sangue do Estado. A unidade é especializada no diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas. Entre elas estão a leucemia e a anemia falciforme. O espaço foi criado para ampliar o atendimento especializado e reduzir filas. A repórter Andresa Maria Cunha esteve nessa inauguração e traz todos os detalhes para a gente. Depois de mais de uma década entre construção e promessas de entrega e embargos, questões com o Tribunal de Contas do Estado por conta de contratos e serviços, a gente vê finalmente o governador Wilson Lima entregando esse hospital nesta segunda-feira. Vale ressaltar que a unidade ela vai contar aí com 184 leitos, teremos 16 leitos de unidade intensiva UTI, além de um aumento de capacidade de atendimento de 254%. É uma grande capacidade para atender manauaras, amazonenses de modo geral. Se fala que essa unidade ela é a segunda maior em estrutura do Amazonas. Esse Hemoan, aqui, essa estrutura que nós estamos entregando, está entre as maiores do Brasil. Essa daqui é a maior estrutura, o maior hemocentro da região norte do Brasil e acaba tornando-se uma referência, portanto. A gente está num processo de transição. A partir de amanhã a gente já começa a fazer as transferências do Hemoan para cá e a gente já começa a fazer esse processo de atendimento nessa unidade. O hospital vai funcionar ao lado da sede da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, que continua responsável pela coleta e distribuição de sangue no estado. Em que ele vai ter, em média, 1.000 profissionais de forma direta e indireta atuando dentro do Hospital do Sangue, com equipe especializada em fisioterapia, unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico, e nós estamos ampliando o número de hematologistas. A nova unidade foi pensada para ampliar o atendimento em hematologia e oncohematologia, áreas que tratam doenças graves do sangue. Caso a gente passe mal, tanto hemofílico, leucêmico, anêmico, nós não vamos precisar se deslocar para outro hospital. Isso dá um conforto, isso dá uma esperança, porque às vezes nesse transporte nós chegávamos a óbito. Nós perdemos muita gente por não ter um hospital de urgência e emergência, porque só o Hemoan é referência, Platão, 28, João Lúcio, nenhum faz algo destinado ao sangue. No máximo que faz é a transfusão e a bolsa ainda tem que vir daqui, né? A expectativa é que com a nova estrutura, pacientes do Amazonas tenham acesso mais rápido ao diagnóstico e tratamento de doenças hematológicas. De fato, né, quando se fala em doenças do sangue, o tempo é primordial. Então, vai ser um avanço, na verdade, na saúde pública do Amazonas, que vai trazer aí muitos benefícios, é o que a gente espera, né? Com certeza, né? Faz toda a diferença, deve fazer toda a diferença aí com relação aí entre diagnóstico e o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes também, né? Muitas dessas condições aí, como a leucemia ou a anemia falciforme, exigem acompanhamento constante, exames especializados, equipes preparadas,
para um tratamento completo, muitas vezes até complexo, né? Então a gente vai continuar acompanhando com certeza aí o andamento desse hospital, desse grande hospital. E o marketing político Orlen Senna comentou sobre as eleições para o governo do Amazonas. Ele falou sobre movimentações e articulações dos políticos. Vamos ver. Até o dia 4 de abril, quando nós temos o fechamento tanto da janela de filiações como da janela de migração partidária, a política amazonense viverá dias de intensa movimentação. Não que a partir de então vai ser diferente, pois essa movimentação será o reflexo da disputa que inicia oficialmente com o período de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto. Na última sexta-feira, nós tivemos aí mais uma movimentação por conta do time do senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo, quando trouxe mais duas peças importantes para jogar a seu favor no tabuleiro eleitoral do Amazonas, sendo eles o deputado estadual Wilker Barreto, político experiente, posicionado e de oposição ao governo Wilson Lima, e também Mayra Dias, uma pessoa que é uma figura extremamente importante para o interior do estado. O time de Omar ganha cada vez mais robustez para a disputa também nas eleições proporcionais. E outras movimentações que vêm acontecendo dão conta das já articulações para a escolha dos possíveis nomes a vice nas chapas majoritárias de governo do Amazonas. E eu vou fazer aqui uma análise e uma observação sobre nomes que vêm sendo aí pontuados pelos interlocutores das 3 pré-campanhas já deflagradas, que são do senador Omar Aziz, da professora Maria do Carmo e do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Pelo lado de Omar Aziz, nós temos a ventilação de um nome muito forte no meio público, uma propagação popular muito forte, que é a do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade. Por outro lado, se nós observarmos no movimento de lançamento do Festival de Parintins, Matheus Assayag, Bi Garcia, Eduardo Braga, Omar Aziz, junto do governador Wilson Lima. Bi Garcia também é um nome que pode aparecer entre as figuras prováveis para compor a vice-governadoria na chapa de Omar, já que tem experiência, capilaridade de votos no interior, sendo considerado uma liderança muito expoente dentro da política ali na região de Parintins e também em toda aquela circunvizinhança. Pelo lado da professora Maria do Carmo, existe uma grande chance do partido vir de chapa pura, do PLT, tanto a cabeça de chapa como a vice dentro do mesmo partido. E interlocutores dão conta de que existe um movimento para que, de repente, esse vice possa ser o vereador Raif Matos. Ele que traz aí a bandeira do cristianismo, da bandeira da família, seria, de repente, um possível casamento de Maria do Carmo dentro da formação de uma chapa puro sangue. Pelo lado de Davi Almeida, é importante nós observarmos as movimentações de Sabá Reis, uma pessoa extremamente importante para o tabuleiro, de muita experiência, com o conhecimento profundo da articulação política e alguém que pode aí, de repente, nessa composição, que a princípio poderá ter 2 partidos, o Avante e o PDT, que já são partidos que estão na alça de aliança do atual prefeito, figurarem para esta disputa. É importante que vocês entendam que um vice ele não tem efetivamente um papel decorativo. Existem alguns critérios técnicos que são fundamentais para a escolha deste ou desta vice. O primeiro é, naturalmente, a destruição de um grupo político opositor. Alguém que trabalharia pedindo votos contra você, esses 2 grupos podem fundir-se em um só e essa fusão ter ali um adversário a menos. Uma segunda possibilidade é alguém que venha de um segmento muito expressivo do eleitorado e venha coadunar com essa ideia, maximizando a projeção eleitoral. Então essa história de que o vice ou a vice é um elemento figurativo e sem importância não existe dentro do processo da estratégia política eleitoral. O vice ou a vice tem realmente uma função fundamental de agregar valor, de muitas das vezes desfazer um grupo contrário, de agregar tempo de TV, que é um dos ativos mais importantes no processo de comunicação, e tudo isso faz com que essas articulações elas venham ser cada vez mais fortes até o dia 15 de agosto,
sexto último dia para o registro das candidaturas, quando efetivamente nós vamos desfazer definitivamente esse novelo de lã. Eu costumo dizer que quem viver, verá. Eu sou Arlen Sena, consultor e comentarista político. Olha aí, a análise de Arlen Sena trazendo para a gente todo esse cenário que pode ser desenhado, que já está aí nas entrelinhas. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente recebe aqui no estúdio do NC News o comentarista político, o professor Davidson Cavalcante, também trazendo a sua perspectiva e trazendo bastidor, né? Trazendo ali algumas exclusividades de bastidor da política amazonense. Daqui a pouquinho você acompanha aqui no NC News, aqui no Agora Amazonas. E olha, minha gente, tem novidade aí, o Diário Oficial da União desta segunda-feira traz uma novidade importante na luta pelos direitos das mulheres. Foi criada oficialmente a Comenda Laço Branco, uma medalha para homenagear homens e instituições que trabalham pelo fim da violência de gênero. A regra foi publicada hoje e é de autoria aí da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. A cada edição, até 3 homens ou entidades vão receber o título. A entrega vai ser sempre perto do dia 6 de dezembro. Essa data não foi escolhida por acaso, viu? É o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Para escolher quem merece a medalha, foi criado um conselho especial. Vai ter um representante de cada partido do Senado. Eles vão analisar os nomes indicados pelos parlamentares. É uma forma de dar destaque para quem, além de respeitar, age para proteger. Na prática, isso significa reconhecer que a luta contra o feminicídio e a agressão dentro de casa não é só uma pauta feminina, é uma mudança de comportamento que precisa partir deles, dos homens. A gente sabe que o Brasil ainda tem índices assustadores de violência doméstica e criar um símbolo como esse no Senado Federal ajuda aí a tirar o assunto da sombra, né? Com toda certeza traz aí uma visibilidade maior, que é o que precisa de fato. E olha, entidades que representam os jornalistas brasileiros reagiram hoje com indignação. A nota de repúdio é uma resposta às agressões e ameaças contra profissionais de imprensa em Brasília. Os jornalistas trabalhavam na frente do hospital particular, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado. Sobre isso, nós vamos conversar agora com Andresa Maria Cunha. É com você, Andresa. Pois é, as entidades que representam os jornalistas no Brasil, elas estão cobrando aí que seja feito alguma coisa, né, por conta das agressões que alguns jornalistas estão sofrendo depois que foi publicado um vídeo deles na última sexta-feira na frente do hospital onde está internado o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. O que acontece? Bolsonaro está internado em estado crítico, né, na UTI do DF Star, lá em Brasília, por conta de uma pneumonia grave, e esses jornalistas acabaram sendo flagrados ali fazendo alguns comentários e uma influenciadora acabou postando esse vídeo com esses comentários. E logo em seguida, a Michelle Bolsonaro, que é a esposa de Bolsonaro, parlamentares e apoiadores da direita, acabaram também disseminando esse vídeo para mais além, né? Ainda mais a Michelle, por exemplo, que tem milhões de seguidores, e a partir disso uma onda de ataques contra esses profissionais da comunicação começaram aí a surgir nas redes sociais. O que acontece? A Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira e o Sindicato dos Profissionais do Distrito Federal, eles divulgaram uma nota criticando esses ataques. Eles também pedem que as empresas que são responsáveis, né, por esses profissionais, se perceberem que não está dando para eles irem para a rua, para eles tomarem de conta dos seus profissionais, né, ter ali alguma responsabilidade para mantê-los em segurança e também dar qualquer apoio jurídico para esses profissionais. Esses profissionais que foram ali flagrados no dia 13,
Eles relatam que estão sofrendo diversos ataques nas redes sociais, ataques presenciais nas ruas. Já teve também montagem de vídeos falsos e até com inteligência artificial fazendo ali como se eles estivessem sofrendo algum tipo de violência, né? Além de pegar fotos de familiares para fazer comparativos em publicações e ameaçar também os seus familiares. Por conta disso, né, a FENAGE, né, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, eles pedem que tenham mais segurança na frente dos hospitais, que haja ali policiamento para coibir qualquer tipo de ataque a qualquer profissional da comunicação. O que acontece? O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele foi internado às pressas no último dia 13 por conta de uma situação grave no pulmão, uma pneumonia grave, e aí ele acabou sendo internado, foi direto para a UTI. A gente viu ali um boletim médico do último sábado, onde ele estaria ali com uma falência nos rins, né, com um problema nas funções renais, e isso também acabou gerando alguma cautela e preocupação nos médicos, né, na equipe do hospital, mas eles dizem que Bolsonaro está estável, mas precisa continuar na UTI para receber todo o tratamento para o pulmão e atualmente também para os rins. E aí essa situação acabou gerando todo esse conflito entre apoiadores de Bolsonaro e os profissionais da comunicação. Aqui falando por mim, né, uma opinião, a gente tem que lembrar que sexta-feira foi sexta-feira 13. Eu que sou da área da comunicação, cheguei a falar na sexta-feira, antes de saber da situação do presidente Jair Messias Bolsonaro, que a gente estava preocupado, caramba, não tem nada, hoje não é dia de Câmara dos vereadores, não tem nada com os deputados, porque sexta-feira nacionalmente se sabe que é um dia fraco para quem trabalha com política. É um dia que quase não tem nada, não tem projeto de lei para discutir, não tem nada. E esses colegas da área da comunicação, eles citam isso, que quando eles fizeram um comentário, não foi pela saúde de Bolsonaro, mas foi, caramba, estava tudo tranquilo, e logo numa sexta-feira 13 acontece isso, né? E como a gente bem sabe, sexta-feira 13 é considerado um dia de azar, né? E num dia tranquilo, do nada, todo mundo precisou se mobilizar, a gente aqui em Manaus, inclusive, né? Por conta da situação da saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esses jornalistas, eles alegam que esse vídeo foi tirado de contexto e por isso eles estão com receio por conta da sua integridade física, né, por conta dos seus familiares. E aí agora a gente tem que acompanhar toda essa situação para ver no que vai dar, se vai ter alguma questão jurídica contra esses jornalistas, né? E também se eles vão tomar alguma medida com relação a essa publicação desses vídeos contra eles nas redes sociais. Qualquer nova atualização, a gente vai trazer aqui na tela do NC News. Eu volto com você. Obrigada, Andresa. Obrigada pelas informações. Com certeza, todas essas atualizações a gente vai trazendo para você aqui no NC News. E olha, mensagens reveladas em uma investigação apontam uma possível orientação de pagamento a um site com atuação política. Segundo a denúncia, o objetivo seria produzir conteúdos contra adversários. O repórter Isaías Goldinho é que vai trazer as informações do caso e explicar tudo direitinho para a gente aqui na tela do Agora Amazonas. Investigações da Polícia Federal que monitorou o telefone de Daniel Vorcaro e constatou que o Luiz Felipe Mourão, o vulgo Sicário, teria ali trocado mensagens com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro para contratar um site de esquerda, o Diário Centro do Mundo, para bater, entre aspas, em opositores e também barrar algumas publicações que estavam sendo feitas por este site que contrariavam os interesses do Banco Master. Segundo apontam mensagens extraídas no celular de Daniel Vorcaro, obtidas pela Polícia Federal, os diálogos constam em um dos 8 celulares apreendidos pela Polícia Federal com Daniel Vorcaro. O aparelho foi confiscado em novembro do ano passado e começou a ser periciado e analisado ali pelos agentes da Polícia Federal. Algumas trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro e Luiz Felipe Mourão, o vulgo Sicário, demonstram ali um descontentamento de Daniel Vorcaro com algumas publicações críticas ali desse site. Uma delas é
ele critica justamente a matéria investigativa contra a instituição e ele falou para o sicário, entre aspas, cara, vamos contratar eles para fazer isso com os outros e bater nos inimigos, e sugeriu ali para o sicário que ele oferecesse para o Diário Centro do Mundo um valor mensal. Em outra mensagem, há valores específicos ali discriminados pelo sicário para acertar o pagamento ao Diário Centro do Mundo. No entanto, o Diário Centro do Mundo, por meio de nota, se defendeu alegando que não existe qualquer documento oficial público identificando o recebimento desses pagamentos oriundos de jornalistas ou recebidos pelo site. No entanto, as investigações continuam, até porque o sicário ele foi preso ali pela Polícia Federal durante a operação que culminou aí nesta ampla exposição do Banco Master. De acordo com as investigações, ele teria recebido R$1 milhão de Daniel Vorcaro para ser esse articulador, para bater nos inimigos e também ameaçar jornalistas que faziam publicações para contra, na verdade, o Banco Master. No entanto, as investigações continuam e o Diário Centro do Mundo nega todas essas acusações. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Isaías, pelas informações. A gente continua acompanhando o desenrolar de toda essa investigação. Agora, uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data traz os primeiros números das intenções de votos no estado. Segundo o levantamento, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, aparece na liderança da corrida. Sobre isso, quem traz mais informações para a gente é a Andresa Maria Cunha. Pois é, a gente vê aí essa pesquisa do Real Time Big Data realizado lá no Espírito Santo, que ouviu cerca de 2.000 pessoas e colocam Flávio Bolsonaro em diversos cenários como o mais votado das eleições presidenciais de 2026. Vale ressaltar, né, que quando a gente fala em pesquisa de intenção de voto, não se está ali tentando prever o futuro. É como se hoje, se a eleição fosse ou no dia 13 ou no dia 14 de março, que foram os dias que esses eleitores foram ouvidos, muito provavelmente Flávio Bolsonaro iria ir para o segundo turno ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente precisa lembrar que pesquisas assim, elas têm 2 percentuais de erro, né, para mais e para menos, e eles afirmam que a confiança dessa pesquisa é de 95%, tanto que ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Agora a gente vai olhar os cenários. No primeiro cenário que foi apresentado ali uma lista, a gente tem essa lista com esses nomes. Quem você votaria? Flávio Bolsonaro ficou com 38% e o Lula ficou com 33%. A gente vê também, num cenário que tem Eduardo Leite, Flávio Bolsonaro com 40%, Lula com 34% e o Eduardo Leite ficou em quarto lugar, abaixo de Romeu Zema. Romeu ficou com 6% e o Eduardo Leite ficou com 3%. Num cenário que a gente vê ali Ronaldo Caiado, que é lá do Goiás, a gente vê Flávio Bolsonaro com 40%, Lula com 34% e o Ronaldo Caiado também lá em quarto lugar, abaixo de Romeu Zema, mas é agora apenas com 2% Caiado. Agora, quando se deu ali, falou, olha, quem você votaria hoje para as eleições sem um nome específico? Quem vem na tua cabeça? Quem é o teu preferido? A gente tem que lembrar que foi aí surpreendente que 50% hoje não sabem em quem votar. Estamos numa briga acirrada pelas eleições, né? Apesar de estarmos em período de pré-campanha, que é aquele período em que esses candidatos não podem pedir voto, mas podem apontar que, sou pré-candidato. Apesar de toda essa movimentação política, 50% dessas pessoas ouvidas não sabem em quem votar quando não tem ali uma lista para olhar o nome, para olhar a cara da pessoa. Porém, nesse cenário, Lula fica à frente de Flávio Bolsonaro. Lula ficou com 20% e Flávio Bolsonaro com 13%. Aí a gente já vê um cenário diferente. Como não tinha uma lista, a gente acaba vendo também o nome de Jair Messias Bolsonaro, que ficou com 4%.
A gente precisa lembrar que na semana passada, né, a gente chegou aqui a falar sobre uma pesquisa do Datafolha que colocava Lula em primeiro lugar e Flávio Bolsonaro em segundo lugar, disputando aí o segundo turno. Aí agora a gente vê nessa pesquisa mais atualizada agora do Real Big Data, falando que, na verdade, quem está à frente nessa atual pesquisa seria o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Vamos vamos continuar acompanhando essa situação, né? E tá quente a movimentação política no Brasil, aqui no Amazonas também existe uma grande movimentação da direita em apoio a Flávio Bolsonaro. A gente tem visto muitos eventos, a gente também está vendo o pessoal da esquerda se unir, fazer ali coligações para tentar fazer o nome de Lula e também o nome do PT e de outros grupos, né, que estão ali apoiando crescer aqui no Amazonas. A gente sabe que o Amazonas é, em sua parte, de direita. Quando a gente afirma isso, é por conta dos resultados das eleições. Geralmente se vê o Amazonas e, quando a gente fala de capital, Manaus, votando especialmente em candidatos da direita. E agora a gente tem que acompanhar se a gente vai também continuar vendo esse cenário nas eleições de 2026. Mas temos aí essa pesquisa que colocou Flávio Bolsonaro na frente de Luiz Inácio Lula da Silva, garantindo um segundo turno e, quem sabe, até uma vitória. Mais informações eu trago para você em breve aqui no NC News. Eu volto com o estúdio. Obrigada, Andresa, pelas informações. E olha, uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, reabriu o debate sobre punições a magistrados no Brasil. A medida questiona a aposentadoria compulsória como sanção disciplinar para juízes. O repórter Isaías Goldinho é quem tem os detalhes e traz tudo para a gente agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, afirmou que a aposentadoria compulsória não possui mais base constitucional para ser aplicada como punição aos magistrados. O que o ministro defende é a perda do cargo. Tudo isso ele se pronunciou ao fazer a publicação de uma nova medida ali no Supremo Tribunal Federal ao julgar um caso de punição de um magistrado do Tribunal do Rio de Janeiro. A manifestação consta na decisão proferida na ação originária 2870, que discute penalidades aplicadas ao magistrado lá do Rio de Janeiro. O Flávio Dino sustenta que essa emenda constitucional 103 de 2019, aprovada durante a reforma da Previdência, retirou esse fundamento da Constituição que dava, né, apenas como punição essa perda de direitos. Agora, o que ele defende é justamente a perda do cargo. Segundo Dino, a alteração promovida pela reforma da Previdência não se limitou apenas a mudanças no sistema de benefícios, mas também teve impacto sobre o modelo disciplinar na magistratura. Ele fala, o Dino, abre aspas, em face da mudança constitucional e à luz do princípio da moralidade, infrações graves de magistrados devem ser punidas com a perda do cargo, com o rito adequado ao princípio da razoável duração do processo, mediante a atuação do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Agora, os magistrados devem ficar atentos, porque esse é o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Obrigada pelas informações. Agora a gente fala de política, da política em Roraima. Com a renúncia de Messias Jesus, o cenário para as duas vagas ao Senado em Roraima começa a passar por uma reconfiguração. A movimentação já aponta para uma disputa intensa nas eleições de 2026. Com a força do grupo governista, ligado ao governador Antônio Denário, a articulação da oposição liderada pelo MDB e ainda a busca pela reeleição do Senado Chico Rodrigues. Vamos conferir tudo isso. A corrida para o Senado Federal em 2026 ganha novos contornos em Roraima. O estado renovará 2 cadeiras e os principais grupos políticos já posicionam seus nomes.
Pelo grupo de situação, o governador Antônio Denário mantém a intenção de disputar uma das vagas, o que exige a desincompatibilização em abril. Do outro lado, a ex-prefeita Tereza Surita e o ex-senador Romero Jucá, ambos do MDB, figuram como as principais apostas para retomar o espaço no Congresso Nacional. Este cientista político explica o que é a desincompatibilização e por que o governador Antônio Denário precisa renunciar se quiser disputar o Senado. Bom, em tese, a descompatibilizar de cargos públicos para concorrer, no caso, vai concorrer a um outro cargo, né? Porque a gente lembra de eleições passadas, quando o Bolsonaro concorreu à reeleição, como o Lula já concorreu à reeleição, não precisou sair do cargo. Se Lula concorrer à reeleição, não sai do cargo, então não precisa ser descompatibilizar, não precisa sair. Quando se você vai trocar de cargo eletivo na concorrência majoritária, né, você vai disputar, por exemplo, ao Senado, ao deputado federal, aí você acaba tendo que sair da sua função pública que está exercendo aquele mandato. No caso específico do governador, ele vai sair porque ele vai concorrer ao Senado, né? Pelo menos é o que tudo indica, então ele tem o prazo até abril para sair efetivamente no caráter de mandatário majoritário do governo do estado. O atual senador Chico Rodrigues, do PSB, também busca a reeleição, enquanto a posse de Roberta Scioli, na vaga deixada por Messias de Jesus, insere um novo nome na representação feminina. Outros parlamentares, como os deputados Hélio Lopes e Nicolete, também são monitorados em pesquisas de intenção de voto, sinalizando uma disputa fragmentada para o próximo pleito. Paulo Rakoski ainda explica quais as condutas passam a ser proibidas para o governo de Roraima a partir de abril. Efetivamente é essa publicidade que maximize as qualidades técnicas administrativas, né? Aí tem uma restrição de rádio, TV e jornal, impresso ou audiovisual, e também uma certa regulamentação na internet, nas páginas, nos materiais de apoio das redes sociais. Então isso aí a Justiça do Trabalho, a Justiça ocupa em relação ao trabalho, né? Mas a Justiça Eleitoral tem um certo cuidado, mas não consegue, às vezes, dar conta de todas as coisas. Tem o trabalho que a Justiça faz, não consegue dar conta de todas as demandas na Justiça Eleitoral, porque é muita página, as redes sociais elas são muito amplas, né? Para conseguir impedir, para depois pensar em punir, né? Então, às vezes, ocorre dificuldades nesse sistema de controle. E a gente vai ter outros desafios, o uso das novas tecnologias, em especial inteligência artificial, para fazer imagem, divulgação ou até fake news, né, no processo que é vedado, mas que porventura possa ocorrer no período eleitoral, independente de quem será o candidato, quais os nomes estarão inseridos nas candidaturas, né? Então vai ser mais um trabalho para a Justiça Eleitoral e mais um trabalho para uma ideia de um jornalismo mais livre de opinião frente às novas propostas do novo período eleitoral brasileiro. E a gente sai do cenário ali de Roraima e vem para o Amazonas, né? Falar aqui do bastidor da política com o professor Davidson Cavalcante. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bárbara. Ó, vamos logo falar dessa corrida que está ficando cada vez mais acirrada aí para o governo do Amazonas, para essas eleições de 2026. Já tem gente se sobressaindo aí, né, professor? Pois é, um alinhamento que a gente via observando entre o senador Omar Aziz e o senador Eduardo Braga. Claro, a gente não pode aqui cravar um cenário de definição, mas o que a gente está percebendo é que os dois estão falando a mesma língua faz tempo, estão ali em agendas casadas. É a quinta agenda institucional em que os dois senadores aparecem juntos, e isso criou aí uma série de rumores sobre uma eventual ruptura do senador Eduardo Braga com Davi Almeida, até porque o Davi fez lá na quarta-feira passada um gesto para o senador Eduardo Braga, um gesto que não foi tão bem recebido pelos aliados do senador, que apesar do Davi ter falado ali, eu não vou meter uma faca no pescoço de ninguém, mas o senador vai ter um tempo, mas tipo assim, num tom realmente de coação, de pressão para a definição de Eduardo Braga quanto ao apoio principalmente do partido, né? Porque essa situação do Davi, principalmente de fazer um aceno para Eduardo Braga, é por conta do MDB ter um tempo de TV, ter uma musculatura
uma musculatura política que interessa ao prefeito diante do arranjo atual. Então, não é à toa, né? Evidentemente que o Braga é muito forte politicamente, existem investimentos na prefeitura que foram ali intermediados por Eduardo Braga, mas Itacoatiara foi palco de uma agenda entre os dois, que chamou a atenção também porque tinham outros aliados ali, além do prefeito Mário Abraim, que é o anfitrião, foi o anfitrião do evento nesse fim de semana, e estava lá também Adail Filho, recém-filiada ao MDB, e que tem uma relação com o Mário Abraim, né? Ou seja, a família Pinheiro de Coari e a família Abraim têm uma relação próxima. Tanto é que o filho do prefeito de Itacoatiara e hoje deputado estadual, Thiago Abraim, já trabalhou na prefeitura como representante jurídico lá na prefeitura de Coari. Então o Thiago e o Adail têm uma relação já de amizade, uma relação próxima há bastante tempo. E o Adail Filho estava lá, lembrando que também o Thiago Abraim deixou a União Brasil, se filiou ao MDB, ou seja, também fez um movimento de casar todo mundo dentro do alinhamento que é propício também para o Mário. Isso também pode ter desdobramento lá na frente na eleição municipal. Estava o Saulo, e o Saulo Viana, que também se filiou ao MDB, recentemente deixou o comando da SEMASC, da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Manaus, e também estava lá Arthur Vigílio Neto, que também se filiou ao MDB, ou seja, estava lá um palanque MDBista com o senador Omar Aziz e outras alianças. E na minha leitura, olha aqui, a gente observa, acompanha, conversa com fontes, pareciam muito tranquilos, muito sem nenhum clima de tensão, sabe, aquela coisa pesada, como a gente percebe em agendas onde há saia justa de um lado e de outro. Não foi perguntado, não tinha ali, o intuito ali também não era esse, mas talvez ali alguém poderia perguntar, será que já há um casamento à vista, será que já há uma aliança selada? E geralmente essas agendas, aliás, eu contabilizei fora as filiações, lembrando, quinta-feira agora, eu vou estar inclusive presente nessa filiação, vai ter a filiação da deputada Mayra Dias no PSD, lá na quadra da Escola de Samba Vitória Régia, na Praça 14. Eu vou estar lá presencialmente, porque também é aguardado mais uma vez a presença de Eduardo Braga e, óbvio, a de Omar Aziz, que é o presidente do partido. Então, essas agendas... E que já tinha anunciado, né? Exato, né? E essas agendas vão calhando, Bárbara. Quem sabe? Será que já há aí um caminho pavimentado, né? A gente está vendo que o interior novamente está sendo cobiçado, a visita... E como o Davi Almeida ainda não renunciou à máquina municipal, entendeu? O Braga e principalmente o Omar, que é adversário de Davi, vai indo para o interior, vai pavimentando, vai costurando ali agendas públicas, aproveitando. E o cenário da pesquisa Quest, mais uma vez, acendeu esse alerta, né? O Omar vai liderando ali todos os cenários até o momento, seguindo de uma briga, para o governo, seguindo de uma briga pela segunda vaga no segundo turno, que é entre Davi e Maria do Carmo. Eu arriscaria dizer, para a gente pular para o próximo comentário, se esse desenho prosseguir, porque isso pode mudar, é a primeira pesquisa que eu vejo que não inclui o Tadeu de Souza, não é, que a princípio já se colocou oficialmente ali, ó, eu tenho o desejo de disputar, depois de muito tempo ali em descrição. Falou de novo hoje sobre isso, no anúncio ali da inauguração do Hospital Hemoan, Hospital do Sangue, e também porque, tirando o Tadeu, para onde vão esses 5%, 10%? Não é? Será que esse eleitorado é misto, é capital interior? Porque a gente não tem como saber nessa métrica da Quest, mas o que fica muito perceptível é que a Maria do Carmo, nesse atual cenário, que fica um pouquinho atrás do prefeito nessa pesquisa, é uma distância ali de 2 dígitos de Davi para Maria do Carmo. Davi tem 23%, Maria do Carmo tem 21%. Maria do Carmo vai virando a noiva do segundo turno, não é? Porque, de repente, se o segundo turno se emparelhar de ser, se os deuses escreverem no processo eleitoral que o segundo turno tem que ser entre Omar e Davi, se Maria do Carmo tiver 20% das intenções de voto, ela vai começar a ser cobiçada, né? Vai ser alvo de uma série de investidas. Ela pode, no segundo turno, de repente, declarar neutralidade, entendeu? Mas ela carrega consigo o eleitor
da capital e o eleitor majoritariamente de direita. Principalmente esse eleitor que pode ali decidir a eleição do Estado. E aí tem um detalhe, como é que vai ser essa costura? No atual cenário, Bárbara, Maria do Carmo fez, se a gente observar os últimos movimentos da pré-candidata do PL, ela faz duras críticas à gestão de Davi Almeida. Ela chegou a fazer críticas ao Wilson Lima um tempo atrás, mas parece que ela pegou tração em criticar o prefeito. Eu não sei se já é um cenário interno de que ela percebe que o Davi é o adversário dela nesse primeiro turno, e não o senador Omar Aziz. Porque ela também pode querer entrar de cabeça pela diferença estreita e brigar pelo segundo turno. Outra coisa é que esse aumento do eleitorado da Maria do Carmo vem justamente no momento em que Salazar pega na mão dela e começa a aparecer com ela, começa a andar com ela. E mais uma agenda esse fim de semana, ele estava lá, ele gravou alguns vídeos institucionais com a pré-candidata do PL. Então isso significa que a capilaridade também do eleitorado de Salazar pode estar fazendo diferença nesse exato momento a favor de Maria do Carmo Cefaí. Então, eleição, gente, é detalhe. Primeiro turno é um cenário, segundo turno é outra eleição, igual a Copa do Mundo, né? A primeira fase é o campeonato, a segunda fase é de fato a competição, porque é o mata-mata. Então, no segundo turno, nesse mapa, essa segunda vaga vai ser disputada e quem ficar fora do player pode decidir a eleição do nosso futuro governador em 2027, no caso 2026, para ele assumir em 2027. Agora a pergunta é a seguinte: e o Wilson Lima, hein? Porque também tem que olhar para ele, hein? Sim, o dedo dele certeza. Sentado na cadeira de governador também Pesa. pode pesar e desequilibrar essa balança, Bárbara. Pesa, com toda certeza, né, professor? Agora tem uma visita que nós vamos receber no Amazonas, que também já está mexendo muito, tá deixando todo mundo alvoroçado aí nos bastidores da política, que é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no fim do mês, né, professor? Está sendo aguardada essa agenda, finalzinho, provavelmente ali entre o dia 30 e 31 de março. Claro, falta o Palácio do Planalto confirmar. Hoje eu entrei em contato com fontes do PT e ainda há ali todo um alinhamento, porque o Lula também começou a adiar uma série de agendas, inclusive no Nordeste, olhando para os maiores colégios eleitorais. O motivo disso são as pesquisas, não é? Então a gente percebeu o crescimento de Flávio Bolsonaro. Inclusive nessa pesquisa da Quest também fez um levantamento presidencial no estado e o Flávio, deu um upgrade, né? Ou seja, no resultado geral há um empate técnico entre os dois, mas o Flávio ultrapassa o presidente Lula. Eu acredito que muito pela força do eleitorado manauara, do eleitorado da capital, que é maior, é o maior colégio eleitoral. E aí a dinâmica da polarização fica também muito evidente aqui. Mas essa agenda é aguardada sim, e inclusive encabeçada também por Omar Aziz e Eduardo Braga, porque há interesse em repasses de emendas e também em anúncios que podem servir também de muleta, de musculatura política para ambos. Eu fiquei sabendo que o Lula também pode, de repente, já bater o martelo aqui, com o Partido dos Trabalhadores e a Federação, que inclui o Partido Verde e também o PCdoB. Lembrando que o Sinésio, que agora preside a Federação, estava hoje num evento com o governador, não é? Ou seja, em panos frios, é uma agenda ideológica e política discrepante, mas tudo é possível, né? Mas esse alinhamento do Sinésio com o Wilson não é de hoje, mas pode ser que haja ali um anúncio, pelo menos, de que Marcelo Ramos pode ser o nome chaveado pela federação para ser o segundo nome ao Senado na chapa encabeçada por Omar. Lembrando que o primeiro nome, a princípio, vou falar a princípio porque precisa confirmar, é o do senador Eduardo Braga. Esse é o primeiro nome. O segundo nome ao Senado pode ser o Marcelo, que aí faz uma costura de apoio da máquina federal, do PT, da federação, com o palanque de Omar. Mas isso aí é uma coisa que ainda está sendo discutida. Mas também para o Lula é uma visita interessante, porque assim, na última eleição presidencial, o Lula não pisou aqui, não é? Sim. Ele já veio pisar depois de eleito, já presidente. Agora ele deve pisar como um pretenso candidato à reeleição e numa situação delicada para ele, né? Porque se a gente pegar a métrica dessa pesquisa, Bárbara, entre Flávio
Bolsonaro crescendo no eleitorado amazonense, significa que o eleitorado de Lula sofreu um retrocesso. Então, isso chama a atenção dos estrategistas, porque por mais que a região norte não esteja ali entre os maiores colégios eleitorais do país, mas é um colégio que interessa em termos de votos e segurança, né, eleitoral. Porque o interior do Amazonas sempre foi o fosso do PT e o fosso de Lula. Muito mais de Lula do que do PT. Mas a gente percebe que isso tem acendido ali as anteninhas de preocupação por parte de aliados do presidente. E aí o Amazonas pode vir a ser esse momento para o Lula tentar vir aqui e quem sabe articular e estar ali em loco para reverter esse cenário. Outra, Manaus é a capital, metrópole, chave da região norte. É o maior colégio eleitoral, se a gente pegar em população votante, da região norte como todo, até mais do que Belém. Então, nesse aspecto aí, isso também significa um realinhamento. A diferença é que Belém, o Helder Barbalho, como é aliado direto de Lula, consegue facilitar mais ali a agenda presidencial e circular pelos municípios paraenses. No caso aqui é diferente, né? O Wilson Lima sempre foi declaradamente um opositor de Lula, exatamente. Então isso fica muito a cargo dos dois senadores, Omar e Eduardo Braga, fazer essa articulação. Então por isso que é importante essa agenda não só institucional para o Estado, mas também porque é um ano eleitoral. E vamos ver qual é o anúncio que ele vai fazer com relação à BR-319, que esse é o mais aguardado, Bárbara. É o mais aguardado mesmo, né? Estamos aí esperando ansiosamente já há muito tempo, né, com professor? Certeza, Bárbara. Há muito tempo, com certeza. Professor Davidson Cavalcante, muito obrigada, viu? Pelos bastidores que você acaba trazendo para a gente e toda essa análise do cenário. A gente tem mais bastidor da política amanhã? Se Deus quiser, amanhã estarei aqui, só se a Miriam não quiser, mas aí a gente vai estar por aqui, sim. Ela quer, com certeza. A equipe toda quer. Porque é sempre uma honra estar com você, Bárbara, então amanhã a gente traz mais aqui os bastidores. Com certeza. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. E olha, minha gente, foca aqui em mim, porque a gente tem atualizações sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Ingrid Santos vai trazer para a gente aqui. Olá a todos que nos acompanham. A gente traz então informações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apresentou uma melhora clínica aí nas últimas 24 horas. Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, de acordo com a nota, então houve uma melhora clínica e laboratorial com recuperação de função renal e também redução parcial dos marcadores inflamatórios. Os médicos também informaram que os indicadores apontam uma resposta favorável ao tratamento de pneumonia, mas que Bolsonaro segue na UTI e com suporte clínico intensivo. Ele também realiza, então, fisioterapia respiratória e motora, mas ainda não há uma previsão de alta do ex-presidente. Volto com vocês. Obrigada, Ingrid, pelas informações. Mais atualizações a gente vai trazendo para você aqui no NC News. Fique ligado aqui no canal 10.2, também no YouTube, no NC News e no portal ncnews.com.br. E olha, minha gente, a gente tem informação de última hora aqui no Amazonas. O piloto do barco que naufragou no Amazonas se entregou à polícia agora há pouco. Quem tem mais informações pra gente é o repórter Isaías Goldinho. Isso mesmo, o Pedro João da Silva Gama é o nome do piloto que estava ali responsável pela embarcação Lima de Abreu 15, que naufragou no último mês. Ele acabou de se entregar aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, na presença dos advogados. A gente falou com a doutora Samara Farias, que é responsável pelo caso e pela defesa do Pedro, e ela disse que inicialmente ela não vai se manifestar sobre o assunto, que ela está ainda entendendo quais serão os procedimentos aqui na sede da delegacia. E ela disse ainda que estava coletando os documentos do Pedro para contribuir na defesa e que até o momento ela vai só se manifestar nos autos. Lembrando aí que essa lancha naufragou no Rio Amazonas no último mês, no dia 13 de fevereiro, com 80 pessoas a bordo. Pelo menos 3 mortes foram confirmadas e ainda há desaparecidos. O Corpo de Bombeiros teve que percorrer mais de 200 quilômetros para encontrar mais ou menos o local
local onde a lancha naufragou e conseguiu resgatar muitas pessoas. A gente vai ficar atento aqui na sede da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para ter mais atualizações sobre este caso. Lembrando que ele se entregou voluntariamente, o que pode reduzir a pena dele na justiça. No entanto, a defesa só vai se manifestar nos autos e o local onde ele foi encontrado, o local onde ele resolveu tomar a decisão de se entregar, só vai mesmo ser confirmado pela defesa. São essas informações até o momento e eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isaías, pelas suas informações. É importante, né, ele ter se entregado, pelo menos, para que a investigação possa seguir. Afinal de contas, pessoas morreram, pessoas ainda estão desaparecidas, existem famílias que estão aí desesperadas sem resposta nenhuma, porque tem pelo menos 5 pessoas desaparecidas ainda por conta desse naufrágio, essa tragédia que aconteceu no Amazonas, no rio aqui no Amazonas, no interior do Amazonas. Gente, a gente vai trazendo mais informações para você aqui durante a nossa programação. E a gente fala agora que o trabalho de fiscalização vai ser reforçado no interior do Amazonas a partir desta segunda-feira. O IPAAM acompanha o início da pesca ordenada no Mapará. Pois é, começa nesta segunda-feira a pesca organizada do Mapará, no Lago do Rei, aqui no município do Careiro da Várzea, que fica pertinho de Manaus. O que acontece? Estávamos no período do defeso até o último domingo, dia 15, que é aquele momento em que não pode ter a pesca para permitir que os peixes possam se reproduzir com segurança, né? E agora a gente vê aí essa autorização para iniciar a pesca ali no Lago do Rei. Vale ressaltar que essa pesca ela vai ser fiscalizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, ao lado da Polícia Militar, porque existem algumas regras para seguir. Por isso que se chama pesca organizada, não é? Vou chegar lá no lago e vou pescar. Não. O que acontece? Você primeiro tem que ser um pescador registrado no IPAAM. Cada canoa pode ter ali 2 pescadores. As redes também, elas precisam seguir os parâmetros, os tamanhos, as regras, né, que eles entregam ali para você, pescador, na hora que você vai se cadastrar. E também é preciso tomar cuidado com o tamanho dos peixes que você pega. O Mapará, na verdade, é o único peixe que não tem essa questão do tamanho, mas outras espécies que já estão liberadas a partir desta segunda-feira, tem que tomar cuidado para não pegar peixe muito pequenininho, porque são peixes novinhos, né, como eles explicam ali, e por conta disso, esses peixes eles não podem estar na sua rede, porque isso pode até te causar uma multa, você que é pescador. Vale ressaltar, né, que a gente tem que lembrar que o IPAAM ele fez algumas orientações, fez algumas oficinas com esses pescadores. Tivemos aí oficinas ao lado do SEBRAE, ao lado da própria Prefeitura de Careiro da Várzea. Atualmente são 382 canoas cadastradas e participaram aí dessas oficinas um pouco mais de 800 pescadores. A gente pode dizer que além do Mapará temos aí surubim, caparari, aruanã é gostoso, hein? Matrinchã, pirapitinga, sardinha e o pacu. Para quem gosta de pacu, você vai começar a ver ele agora na feira com mais fácil, né? E a gente tem que lembrar que esse é um período da Páscoa. Aqui no Amazonas a gente já tem o costume de consumir peixe normalmente, mas agora a gente vai ter aí essa possibilidade de ter mais espécies à disposição, né? Os pescadores indo lá, chegando aqui na nossa feira, chegando nas feiras das outras cidades. É um período que, de fato, tem um aumento significativo no consumo de peixe. Para quem gosta de peixe frito, peixe assado, para quem gosta de caldeirada, ficou aí melhor, né? Pense num pacuzinho frito. Para quem... Minha mãe adora pacu frito, é uma delícia para ela. Eu não curto muito, eu prefiro aí o matrinchã. Matrinchã recheada. Então, para quem curte, vai ter a possibilidade de encontrar esses peixes com mais facilidade.
cidade por conta dessa liberação, né? Lembrando, essa liberação ela acontece a partir desta segunda-feira, porque até o domingo foi período do defeso. Novas informações sobre a nossa economia local, sobre o consumo de peixe aqui na nossa região, você vê na tela do NC News. Eu volto com você. Obrigada, Andresa, pelas informações. E olha, um espaço antigo de Manaus passou por revitalização e agora surge como mais uma opção de lazer para os manauaras. A área ganhou melhorias na estrutura e já atrai famílias, turistas e quem busca um lugar para aproveitar o dia perto do rio. Que antes era sinônimo de bagunça, lixo e insalubridade, hoje se tornou uma opção de lazer para as famílias manauaras. Esse novo point da cidade é a Praia da Ponta Branca, no bairro Educandos, na zona sul da capital. Eu conheci aqui, estou conhecendo agora. E quero aprender assim, a partir de agora em diante, eu vou trazer minha família para cá, para curtir. Porque é diferente de outros lugares que muita gente não tem onde sair, pô. Pra cá, o pessoal vir com a família, curtir a praia. Frequentar a Ponta Branca, ela está linda, maravilhosa, com essa revitalização do nosso prefeito Davi Almeida. Chega aqui, ó, na barraquinha da Kelly, ó, dos irmãos Santos e Souza, aqui, ó, tamo junto, hein? O povo da periferia trabalha muito e precisa de lazer. E essa aqui é uma proposta que a gente tem, o povo da Zona Sul. Isso aqui é um resgate, é um legado da nossa gestão e um pequeno espaço de areia já traz aqui toda essa alegria para a população da Zona Sul de Manaus e nós queremos ampliar esse espaço para que mais pessoas possam vir se divertir, brincar e também aqui fazer o seu lazer diariamente. Tinha muitas casas abandonadas aqui, aqui era um lugar também de muito tráfico de drogas, muito consumo de drogas, então a gente vai desocupando esses espaços e dando espaço ao lazer, aí torna um espaço humanizado e sem dúvida alguma devolve uma atração turística e de lazer para a Zona Sul de Manaus. Um espaço que antes era abandonado, muito lixo, um espaço que as famílias pediam muito para que fosse revitalizado e agora isso é realidade e as famílias de Manaus já têm um novo point para aproveitar o fim de semana aqui na cidade. E é claro que eu, que não sou bobo nem nada, também vou aproveitar aqui para curtir um pouquinho, né? Botar o pé na areia, botar o pé na água ali, mais precisamente, e aproveitar um pouquinho também, porque eu também sou trabalhador e sou digno do meu descanso, né? O homem não é de ferro não, agora deixa eu curtir um pouquinho aí. Olha aí, né? Que bacana, mais uma opção de lazer para os manauaras. A gente vai ficando por aqui e a partir das 8 horas da noite a gente volta com mais informações. Tchau!